Amigas, vamos apresentar nesse artigo o serviço de construção da estrutura de concreto do vertedor de fundo da usina de Jupiá. Preliminares. A escavação da fundação do vertedor de fundo foi desenvolvida a partir do muro J, paralelo ao eixo do rio. Na medida que a escavação do vertedor avançava e era concluída, na direção da casa de força, foram iniciados os primeiros blocos de concreto do muro J. Foi uma fase pioneira do serviço de concreto. A montagem da central de concreto Johnson ainda não estava concluída. O concreto era preparado e fornecido pela central de concreto provisória Erie Steel, capacidade de 45 m3 por hora, utilizada para a construção do canteiro de concreto. No vertedouro não tinha ainda sido montadas as gruas portuárias Stotter e Pitt da Celusa, capacidade de 800 toneladas-metro, destinadas a serem os principais ganchos de apoio da construção. Para concretar as primeiras camadas dos blocos do muro J e do vertedouro, foram utilizados guindastes Bussairo 54B, uma lima Hamilton e outros menores. O concreto era transportado por carretas com cavalo DW20 e 3 caçambas de 3 metros cúbicos. Já tinha sido localizada a central de compressores e a tomada d'água industrial sobre e junto à ensecadeira do vertedouro e estendida a rede de distribuição de ar comprimido e água industrial ao longo do muro J e parte do vertedouro. Durante a concretagem dos primeiros blocos do muro J e do vertedouro, foram concretadas as muretas dos trilhos de apoio das gruas portuárias do lado montante do vertedouro e montadas as 3 gruas Stotter e Pitt. Essas montagens foram realizadas pela Tenenge. Na medida que as gruas estavam com sua montagem concluída, elas iniciaram sua função de apoio da construção, assim como a central de concreto Johnson no preparo e fornecimento do concreto. Na construção do muro J, foram usados painéis de madeira, revestidos com chapa galvanizadas 26. A construção do vertedouro foi iniciada também com os mesmos painéis. Viagem para aquisição e conhecimento para os Estados Unidos e Europa. Entre os anos de 1964 e 66, a Camargo Correia e a Celusa promoveram viagens para os Estados Unidos e Europa de engenheiros e encarregados para a aquisição de conhecimento para a execução de estruturas de concreto e de barragens de terra de grande porte. Como resultado dessas viagens, foram introduzidos diversos processos executivos e equipamentos, entre outros a seguir: o uso de concreto gelado, que demandou um tempo de estudos de laboratório e de apoio de consultores americanos, como o Sr. Roy Carlson. O uso de bombas de alta pressão no corte de concreto. O uso de monitores de alta pressão na limpeza de rocha de fundação. O uso da pré-armação
Uso de formas com painéis tipo cantilever metálicos. Uso de carregadeiras e caminhões de grande porte na escavação de terra e rocha. Uso de motoscraper de grande porte na terraplanagem. Uso de rolo compactador de argila tipo tamping. Essas modificações no processo executivo foram ocorrendo na medida que o conhecimento era adquirido. Estudos do laboratório de concreto da Celusa eram desenvolvidos e a Camargo Corrêa adquiria o equipamento e treinava suas equipes. A Caterpillar deu grande apoio durante esse processo de desenvolvimento, promovendo muitas visitas a obras americanas para a aquisição de conhecimento. Foi um período em que ocorreu um grande avanço tecnológico na execução de obras de grande porte. Execução das estruturas de concreto do vertedouro. O vertedor de fundo era constituído por 24 comportas, dois por bloco de fundação. Cada bloco de fundação media da ordem de 26 metros de largura e 36 metros de comprimento. A parte de fundação da estrutura de concreto entre a rocha e a soleira do vertedouro foi constituída por lajes de diversas dimensões e espessuras que a tecnologia de concreto então utilizada, sem gelo, permitia. Durante a execução das últimas lajes de fundação do vertedouro, foi montada a fábrica de gelo em escamas, junto à central de concreto. Dessa forma, aquelas últimas lajes e as paredes acima delas foram concretadas com concreto gelado, nas dimensões totais de projeto, o que ocasionou um ganho de tempo no cronograma de construção do vertedouro e do desvio do rio. A laje da soleira foi dividida em dois maciços, o de montante mais largo e o de jusante mais estreito, contendo o dente da soleira. No acabamento da soleira foram usados pela primeira vez réguas metálicas tipo Screed. O projeto da régua foi desenvolvido na obra. Acima da soleira foram concretadas as paredes divisórias entre as soleiras, espessura de 2 metros, em diversas camadas, até atingir a laje de encosto superior da comporta. Nas paredes do vertedouro foram concretados os blocos dos munhões das comportas em separado. A laje de encosto superior da comporta era fechada por uma parede na sua parte posterior, não sendo invadido pela água. Permitia o trânsito de pessoas de fora a fora do vertedouro ou a seco. O cimbramento dessa laje foi constituído por treliças fornecidas pela ROR, apoiadas sobre macacos e areia. A parte superior do vertedouro era terminada por uma ponte rodoviária, constituída por vigas pré-moldadas e protendidas após sua montagem. O sistema de proteção utilizado nas vigas era do engenheiro Rudloff, que forneceu o material, mostrou o processo executivo e formou uma pequena equipe de execução de protendido. As vigas pré-moldadas foram fabricadas em canteiro próprio, transportadas para as frentes de serviço e montadas com as gruas portuárias. O encarregado geral do serviço concreto foi o senhor Valdemar Montenegro. Trocava um turno na parte de formas de armação
os senhores Severino Virgílio da Silva e Francisco Alves, o português. No lançamento de concreto, trocavam turno o senhor Antônio Pereira da Silva, o Pernambuco, e o goiano. Deixo registrado a atuação do engenheiro Lauro Masquieto, formado na Escola de São Carlos, que contribuiu muito com os demais engenheiros encarregados de construção da Camargo Corrêa para o desenvolvimento da técnica executiva do serviço de concreto. Esse desenvolvimento teve total apoio dos engenheiros da fiscalização da Cilusa, Fausto Vaz Guimarães e Alberto Maionchi. Serviço de montagem. Sobre a soleira do vertedouro, junto às comportas, ensecadeiras e jusante, foi montada uma blindagem metálica para a proteção da parede contra a cavitação. Essa blindagem foi montada num recesso deixado no concreto primário após o término de concretagem das paredes. Na medida que as estruturas de concreto eram terminadas, a tenente montava as comportas de setor. A comporta era constituída pelos braços, apoiados nos munhões, e o painel curvo. A montante e a jusante da comporta foram montadas as guias das comportas em secadeira. Sobre a ponte rodoviária foram assentados trilhos e montado o pórtico para a movimentação das comportas em secadeira, para a movimentação das comportas em secadeira. Desvio do rio. Na medida que a montagem das comportas avançava, foram iniciados os serviços de desvio do rio Paraná pelo vertedouro. Inicialmente foi fechado o muro separador do vertedouro com a casa de força. Foram executadas as duas ensecadeiras no sentido transversal, de montante e de jusante, para separar o vertedouro de fundo da tomada d'água e casa de força. Foi construída uma pista de acesso da ensecadeira de jusante da casa de força em rampa para a ponte rodoviária do vertedouro de fundo. Parte dessa rampa foi constituída por uma ponte executada com postes de eucalipto. Na sequência, as ensecadeiras de montante e jusante do vertedouro foram removidas e mantido o ramo transversal atrás do muro J. Foram preenchidas com concreto as irregularidades da rocha na frente do vertedouro. As ensecadeiras foram rebaixadas até uma cota pouco acima da água do rio. A partir dessa cota, uma retroescavadeira Bussairo 71B removeu a ensecadeira de jusante na maior profundidade possível, e a água do rio Paraná ocupou a área de jusante do vertedouro. Em seguida, uma segunda retroescavadeira Bussairo 71B removeu a ensecadeira de montante na maior profundidade possível, e a corrente do rio Paraná ocupou a área de montante do vertedouro, passou pelas comportas e se juntou com as águas já represadas de jusante, formando o fluxo de passagem pelo vertedouro de fundo. O dente de jusante da soleira do vertedouro provocou o ressalto na corrente do rio. Os equipamentos usados na remoção das ensecadeiras foram motos Scraper, Caterpillar 641, tratores D8 e D9, retroescavadeiras Bussairo 71B, caminhões 769
e Terex R20. O engenheiro encarregado gerais de escavação para a remoção das ensacadeiras foram o engenheiro Edson Machado e os encarregados Edson Borges e Fernando Maria Pereira. Na próxima apresentação, vamos descrever os serviços de escavação da tomada d'água e casa de força. No caso de alguma dúvida no texto apresentado acima, façam suas perguntas, que responderei com prazer. Deixem seu like, muito obrigado!